Vitor, muito boa noite. O que você destaca desse ponto aí nos bastidores, conversando com as fontes do governo? Boa noite para você, Leandro, para a Ju, boa noite a todos. Leandro, esse assunto vai ser e já está sendo amplamente utilizado por parte da oposição ao governo Lula, porque vale a gente lembrar, o governo de Jair Bolsonaro foi muito marcado pelas críticas envolvendo a gestão ambiental do país durante os 4 anos em que Bolsonaro governou o país. Então, de fato, a esquerda e também quem fazia oposição ao ex-presidente aproveitou muito dessa política mal sucedida por parte do governo Bolsonaro para engendrar essas críticas. Agora, políticos da oposição, por exemplo, fazem uma troça em relação à gestão ambiental do atual governo Lula e não só troça, também se movimenta nos bastidores para criar uma narrativa política e também enfraquecer o governo do ponto de vista de narrativa em relação à gestão ambiental. Isso porque a gente sabe, Marina Silva é uma ministra que é respeitada pelo trabalho, inclusive pretérito, nos primeiros governos do PT, e respeitada internacionalmente, é uma referência em relação a políticas ambientais e ela está sendo, por exemplo, convocada, ela é alvo de pedidos de convocação por parte de deputados, como, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri, aqui de São Paulo, e também Evair de Mello, do PP de Alagoas, que querem convocar a ministra Marina Silva para prestar um depoimento, para conversar com os deputados em alguma das comissões ou algumas das comissões na Câmara dos Deputados que apuram as razões desses incêndios que acometem tanto o interior de São Paulo quanto outras regiões do país. Fora isso, a gente lembra, Leandro, na própria sexta-feira, 23, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação de um vídeo com um cenário de queimadas no interior de São Paulo e fez ali uma brincadeira, fez uma insinuação em relação a quais seriam as razões desse incêndio, perguntando se era coincidência ou criminoso. A líder da minoria, Bia Kicis, deputada pelo PL do Distrito Federal, citou que uma notícia envolvendo um desses personagens que foram presos, que teria esse envolvimento com o PCC e também tenta atribuir algum tipo de conexão política e conexão com o crime organizado em relação ao que acontece no país. E não é só a oposição puramente dita, aquela oposição mais ferrenha que faz barulho com esse caso, Leandro. Por exemplo, o deputado Paulderney Avelino, que é do União do Amazonas, pediu para o governo federal ampliar as ações do IBAMA e da Polícia Federal em relação ao combate a esses incêndios. Então, o que a gente vê é uma série de iniciativas por parte da classe política, por parte, por exemplo, de deputados, tanto independentes como do Centrão, como, evidentemente, da oposição, em torno tanto do combate quanto da investigação em relação às causas desse incêndio. Porque, como eu disse anteriormente, tanto o governo federal quanto, por exemplo, o governo de São Paulo já partiram, antes de qualquer investigação, a procurar culpados e dar explicações em relação ao que está acontecendo, mas sem ter nas mãos ainda qualquer tipo de material que possa dar algum tipo de explicação para a população em relação ao que está acontecendo em São Paulo. Houve suspeitos presos, houve suspeitos que foram detidos com artefatos ali que poderiam fazer fogo, ser utilizados para produzir fogo. Agora, é importante que a gente tenha uma noção no espectro amplo sobre o que está acontecendo e quais são, de fato, as razões para o que está acontecendo no país.